Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma videoaula aqui do nosso canal e hoje vamos falar sobre Auguste Comte e o positivismo. Vamos abordar agora algumas características da chamada filosofia positiva, saber por que Auguste Comte é considerado como o pai da sociologia e como o positivismo de alguma forma influenciou a sociedade brasileira. Inclusive, o lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso, é de inspiração positivista. Sabia disso? Não? Então, vem para mais uma videoaula aqui no nosso canal. Auguste Comte foi o fundador do positivismo. Em 1826, Comte começou a elaborar a sua principal obra, As Lições do Curso de Filosofia Positiva. Sofrendo, porém, sério esgotamento nervoso, chegou ao ponto de uma tentativa de suicídio e viu-se obrigado a interromper o seu trabalho. Depois de recuperar-se de seu esgotamento, o curso de Filosofia Positiva, constituído de 6 volumes, foi publicado entre 1830 e 1842. Em 1844, Comte publica o Discurso sobre o Espírito Positivo, obra que procura explicar numa linguagem mais simples o curso, editado em 6 volumes. Além de ser conhecido como idealizador da filosofia positiva, Comte também é conhecido no campo das ciências sociais e é até considerado como o pai da sociologia, por ter sido um dos primeiros a defender a ideia de que os fenômenos sociais devem ser estudados com o mesmo rigor e método das ciências da natureza. A princípio, ele chamou de física social, um vocábulo que ele utiliza no seu curso de filosofia positiva. Depois passou a chamar de sociologia, a ciência que tem como objetivo o estudo e a compreensão da sociedade. Comte acreditava que o estudo da sociedade deveria ser realizado com a mesma objetividade científica que nós encontrávamos nas ciências da natureza, da qual a física era o melhor modelo. O mesmo método utilizado por Galileu Galilei e Isaac Newton, por exemplo, deveria ser aplicado também no estudo da sociedade. Curiosamente, a partir de 1846, toda a sua vida e obra passou a ter um sentido religioso, mas de uma forma que não era aquela ligada à religiosidade tradicional. Comte viria a criar o que ele chamou de a religião da humanidade. Também chamada de positivismo religioso, a religião da humanidade propunha uma religião sem elementos sobrenaturais e baseada no conhecimento científico, tanto até que o Comte propôs um calendário onde os grandes nomes da ciência teriam o seu dia, da mesma forma que a Igreja Católica tem um calendário onde cada dia se celebra um santo. Curioso, não? No calendário da religião da humanidade, Galileu Galilei teria o seu dia, ou tem o seu dia, Johannes Kepler, Isaac Newton, o filósofo francês René Descartes e todos os grandes nomes da ciência e da filosofia. Na religião positiva não há espaço para o sobrenatural, pois todos os fenômenos têm origem e causa na natureza e podem, por isso, ser conhecidos através do conhecimento científico. E nós temos aqui no Brasil, inclusive, uma igreja positivista. Você sabia disso? Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, caso você tenha curiosidade sobre este assunto. A religião positivista foi trazida para o Brasil através de Miguel Lemos e Teixeira Mendes. Em 1881, Miguel Lemos fundou oficialmente a Igreja Positivista do Brasil no Rio de Janeiro. E em 1897, a Igreja Positivista do Brasil mudou sua sede para o Templo da Humanidade, também no Rio de Janeiro. Aquela que nós podemos considerar, talvez, como a mais famosa ideia de Auguste Comte é a Lei dos Três Estados. Segundo o pensador francês, todas as ciências e o espírito humano desenvolveram-se através de 3 fases distintas: a teológica ou religiosa, a fase metafísica e a fase positiva. Teve uma influência fundamental para que Comte desenvolvesse esta ideia a obra do filósofo francês Condorcet, esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano. Por isso, Comte vai se referir a Condorcet como seu imediato predecessor. Condorcet acreditava que a civilização humana caminhava de forma progressiva através de leis naturais e que através da observação filosófica do passado seria possível até prever e determinar cada época. Além disso, o progresso da ciência e da tecnologia fariam com que os homens entrassem ou caminhassem para uma era onde a organização política e social seria um produto das luzes da razão. Condorcet fez parte do período conhecido como Iluminismo, e nós já fizemos um vídeo aqui no canal sobre este tema. E uma das características do Iluminismo é exatamente esta valorização do conhecimento racional. Na verdade, a origem da palavra Iluminismo vem exatamente dessa expressão, la lumière de la raison, a luz da razão. Pois bem,
Observando a evolução da humanidade, Comte percebe que esta evolução passa por 3 fases distintas, como nós já dissemos. E no primeiro estado, o teológico, os fatos observados são explicados através do sobrenatural. Os homens só conseguem explicar os fenômenos da natureza mediante a crença em seres divinos ou sobrenaturais. Quer um exemplo bem simples de entender isso? O raio ou o trovão, que na verdade é o mesmo fenômeno, que acontece por causa de uma descarga elétrica que acontece na atmosfera. Nós primeiro vemos o raio e depois escutamos o trovão porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Mas antigamente, quando não tínhamos esse conhecimento, este fenômeno era atribuído a um ser divino, como por exemplo Thor com seu martelo na mitologia nórdica, ou na mitologia grega Zeus com o seu raio. O estado teológico ou religioso apresenta ainda, segundo Comte, subdivisões que são o fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo. No fetichismo, atribui-se a todos os corpos exteriores uma vida essencialmente análoga à nossa, por meio de uma força energética que anima a todos. No politeísmo, os fenômenos são explicados através de seres fictícios, sobrenaturais, invisíveis, que se tornam a origem dos fenômenos exteriores e humanos. Já no monoteísmo, a razão, digamos assim, unifica os deuses. Já não há uma grande variedade de deuses, mas apenas um, que é a origem de todas as coisas. O estado teológico monoteísta representa a transição para o segundo estado, que é o estado metafísico. No estado metafísico, já não há mais essa referência ao sobrenatural, mas o estado metafísico ainda procurou explicar a origem de todas as coisas, mas fazendo uso de conceitos como princípio ou uma força física ou uma força vital, por exemplo. No estado metafísico, não há essa recorrência ao sobrenatural, mas utiliza-se conceitos ou ideias, para alguns até um pouco ou bastante abstratas, e que deu origem ao que na filosofia nós conhecemos como ontologia, que é um estudo do ser. Para ficar mais fácil de entender esta ideia, basta lembrar da origem da filosofia e dos filósofos pré-socráticos. Lembra das suas aulas de filosofia, onde nós tínhamos lá os primeiros filósofos, como Tales de Mileto, que atribuía como o princípio originário de todas as coisas o elemento água, Anaxímenes falava do ar, Heráclito falava do fogo, e posteriormente Aristóteles vai sintetizar os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, e ainda falar de uma quinta essência, um quinto elemento, que era o éter, que era a substância que compunha o mundo supralunar. A partir então dessas ideias, eles procuravam explicar os fenômenos da natureza com base nos próprios elementos da natureza. Já o terceiro estado, o estado positivo, ele se caracteriza mediante leis gerais de ordem inteiramente positiva. O espírito positivo instaura a ciência como critério de investigação dos fenômenos e do real. O estado científico ou positivo é caracterizado pela subordinação da imaginação à observação, pelo relativismo, pela previsão racional e pela crença na invariabilidade das leis naturais. Pela primeira, a eficácia científica resulta da conformidade das ideias com os fatos observados. Pela segunda, o estado de positividade renuncia ao conhecimento absoluto, uma vez que só temos acesso ao conhecimento pela observação e considerando a imperfeição dos nossos sentidos, o que nos impede de ter um conhecimento absoluto de todas as coisas. Mas a verdadeira ciência, segundo Comte, não é feita apenas de observação. Ela inclui a previsão racional. Ver para prever, diz Comte. É necessário compreender e estudar o que é para prever aquilo que poderá ser segundo o dogma geral da lei da invariabilidade das leis naturais, o que nos leva à quarta característica do estado positivo, ou seja, a ideia de que as leis da natureza são invariáveis e que por isso podem ser conhecidas em qualquer época ou lugar. Você sabia que Comte também procurou aplicar a sua lei dos 3 estados ao aspecto político e social? A partir da famosa classificação aristotélica das formas de governo, e aqui considerando apenas as formas justas de governo, monarquia, aristocracia e república, Comte procurou pensar essa classificação a partir da sua lei dos 3 estados, onde no estado teológico nós teremos como correlato uma forma de governo monárquica, no estado metafísico nós teríamos como correlato uma forma de governo aristocrática, ou, para ser mais exato, uma espécie de parlamentarismo, e no estado positivo nós teríamos uma forma de governo republicana. Comte acreditava que a república seria o estágio final da evolução política da humanidade. Pensemos na Revolução Francesa para entender melhor esta ideia que aboliu a monarquia absolutista na França.
As antigas instituições sociais e políticas eram teológicas. A revolução era necessária porque, consoante a doutrina dos três estados kantianas, as monarquias absolutistas representavam a forma de governo do estado teológico e baseavam-se no direito divino dos reis. Entretanto, a Revolução Francesa não ofereceu os fundamentos para a reorganização da sociedade por ter sido, segundo Comte, metafísica em seus pressupostos. Seria necessário ainda uma outra etapa para alcançar a forma republicana de governo, que seria possível de ser alcançada através de uma filosofia positiva. Lembra que nós falamos da Igreja Positivista do Brasil logo no início do vídeo? Não é mera coincidência que ela tenha sido fundada menos de 10 anos antes da proclamação da República aqui no Brasil. O positivismo teve uma grande influência na sociedade brasileira na segunda metade do século XIX e início do século XX. Mas este tema da influência do positivismo aqui no Brasil merece um vídeo só para tratar desta questão. Por isso, vamos apenas falar do lema da religião da humanidade, que é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Isto te lembra alguma coisa? O lema da nossa bandeira, ordem e progresso, é de clara influência positivista. Curiosamente, os revolucionários republicanos aqui no Brasil resolveram deixar o amor de lado e considerar apenas a ordem e o progresso. Mas, de acordo com a religião da humanidade, o amor deve coordenar o princípio de todas as ações, individuais e coletivas. A ordem consiste na manutenção e conservação daquilo que é bom, belo e positivo. E o progresso é a consequência do aperfeiçoamento e desenvolvimento desta ordem. Assim sendo, do desenvolvimento da ordem resultaria o progresso individual, moral e social. Isto segundo a filosofia positiva de Auguste Comte. Até a nossa próxima videoaula.